Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado pela honra, pelo privilégio, pastor Jaime, pastora Sara, de poder estar nesse momento tão especial, data tão diferente, elevada, excelsa, sublime, e vocês me dão a oportunidade de estar aqui compartilhando o pensamento do coração de Deus. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela acolhida. Já estou algumas gramas ou quilos já mais pesado do que cheguei, já nos receberam muito bem ali, um cafezinho especial. Um café covarde. Café covarde. Sabe o que é um café covarde? Aquele que não vem sozinho. Quando o café é corajoso, vem o café pretinho e se vira. O café covarde, ele vem com uma mesa, um banquete montado assim, para vir bem acompanhado. Foi muito bem acompanhado. Vimos a excelência das irmãs da igreja aí preparando, além de delicioso, muito lindo todo o espaço ali. Quero trazer o abraço, pastor Pio, pastora Rose, presidentes do colegiado ministerial ABA, o carinho por mais este ano da Comunhão Cristã de Joinville, também do pastor Rômulo, pastora Luísa, pastores da ABA Curitiba, também expressando nosso carinho e desejando um feliz aniversário e, sobretudo, um novo ano extraordinário, um ano de crescimento, um ano de avanço. Queridos, eu quero trazer uma reflexão, um pensamento para esse dia, para essa noite. Acredito que a maioria de vocês sabe, mas talvez nem todos saibam. Estamos na Comunhão Cristã ABA. O que é Comunhão Cristã ABA? Quem é Comunhão Cristã ABA? Qual é a identidade nossa como igreja? Nós podemos entrar em várias igrejas, perceber vários ministérios, e Deus vai colocando ênfases, Deus vai colocando características específicas em diferentes igrejas. Não é certo e errado, é diferente. ênfases justas, diferentes, para chamados específicos relacionados à identidade e perfil dos pastores locais, enfim. E a Comunhão Cristã ABA, quando ela nasceu, Deus colocou o nome ABA, porque fazia parte da identidade deste corpo local, desta igreja. E o que é ABA? O que significa ABA? A palavra ABA significa papai, paizinho. Então, a Comunhão Cristã ABA, ela é uma igreja que tem essa característica, essa vocação dada por Deus de ser como se fosse assim a casa do Pai, a casa do nosso Papai Celestial. E na casa do Pai é o lugar onde se propõe crescimento. Nessa igreja, aqueles que já caminham há mais tempo, tenho o privilégio de caminhar já há quase 30 anos nesse ministério, a gente aprende e tem aprendido, e é um aprendizado delicioso, que Deus, ele se interessa mais do que ser Deus nas nossas vidas, ser o nosso Pai. Que nós podemos e temos o privilégio de não simplesmente enxergarmos Deus como servos de um Deus, mas podemos enxergar que o nosso Pai é Deus e nós somos filhos amados dele. Isso muda muita coisa, porque se eu me enxergo como estritamente um servo de Deus, e Deus como o Deus Altíssimo, é estabelecida uma distância, uma percepção não íntima de relacionamento. E aí eu vou orar e vou falar, ó amantíssimo Deus, soberano sobre o céu e terra. E eu vou começar a declarar palavras que vão revelar como eu o enxergo e qual a proximidade e intimidade eu tenho dele. Se eu o enxergo como paizinho, minha oração vai ser diferente, o meu relacionamento com ele vai ser diferente. Pai, obrigado por esse dia que o Senhor me deu. Pai, eu tenho que tomar algumas decisões, papai. E eu precisava que o Senhor me abençoasse com a sua direção. E eu queria rasgar meu coração para você, papai, como filho, e apresentar para o Senhor as minhas questões. Pai, o que eu faço nessa situação? Percebe que é diferente?
a forma de relação quando eu começo a entender que eu sou filho. Então, nesta igreja, neste lugar, uma característica que está sobre esta casa é a revelação da paternidade de um papai, de um pai que deseja um relacionamento íntimo com seus filhos. E eu quero dizer a cada um de vocês, você é um filho amado, você é uma filha amada de Deus. Mais do que isso, a vocação que nós temos aprendido, que Deus tem colocado sobre nós como igreja, é não apenas que entendamos que somos filhos, mas fazer de nós, construir em nós aquilo que se faz na casa de um pai. Fazer a gente amadurecer. Sermos filhos maduros. Não sermos filhos crianças, bebês, chorões, mimizentos, mas sermos filhos maduros. Por que sermos filhos maduros? E aí eu gostei do testemunho da Paty, né? Compartilhando que nesses 7 anos de igreja, ela começou aqui desde os primeiros passos da igreja, uma das expressões que ela colocou foi: eu cresci neste lugar. Que é exatamente isso que Deus nos chamou para fazer como igreja, levar cada pessoa que convive e compartilha a vida e decide estar conosco na casa do Pai, que essa pessoa ela cresça, ela amadureça. Por quê? Porque um filho imaturo, por mais que seja filho, ele não usufrui de tudo aquilo que Deus tem para ele. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E um filho imaturo, um filho ainda criança, para você entender didaticamente, ele, por exemplo, um filho, imagine um pai tem 2 filhos. Um filho tem 15 anos, o outro filho tem 23 anos. E o filho mais novo conversa com seu pai, que é extremamente rico, extremamente próspero, e por ser extremamente rico, ele tem uma garagem gigante. E na sua garagem tem muitos carros. Tem uma Lamborghini, um Porsche, um Ferrari, né? Tem o melhor do melhor do melhor. E o seu filho de 15 anos diz: pai, eu queria dar um passeio, eu queria dar um rolê. Pai, me empresta a chave da Ferrari? O pai, ele, por mais que o filho seja filho, o pai vai dar a chave para o filho? Não. Por que o pai não vai dar a chave para o filho? Porque ele ainda não tem a maturidade para pegar aquele recurso gigantesco, aquela potência de carro. Ele não sabe ainda, não sabe lidar. Se souber dirigir, ele vai se empolgar, ele vai acelerar mais do que ele devia e vai bater na árvore, né? E o pai, por precaução, por cuidado, por proteção, vai dizer: filho, ainda não. Mas se o seu filho de 23 anos diz: pai, eu quero dar um rolê, quero passear, pai, você me empresta a chave da Ferrari? O pai vai dizer: sim, filho, está aqui a chave. Por quê? Porque ele é um filho maduro. Ele é um filho que cresceu e tem a capacidade de gerenciar, de fazer um bom uso daquele recurso do pai. Mesma ideia, nós podemos entender que nós somos co-herdeiros de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos imaturos, por mais que sejamos filhos, a gente às vezes não pode experimentar da abundância que Deus tem para as nossas vidas, por imaturidade. Mas se somos filhos maduros, se crescemos na maturidade da compreensão de vida, de entendimento de vida que Deus tem para nós, aí nós podemos usufruir da abundância de Deus. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que se dá por meio da transformação da nossa mente, que é o nosso crescimento, que é o nosso amadurecimento. Então, o pensamento que eu quero trazer hoje para vocês é um pouquinho relacionado a esse entendimento de crescer, de ajustar o nosso pensamento, as nossas posturas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações. A vida cristã, ela traz a proposta de nós crescermos, de nós avançarmos, de nós deixarmos hábitos, práticas, ações da nossa velha natureza para trás e começarmos a viver a beleza de uma vida que Deus pensou para nós,
que é cheia da sua vontade, como eu disse há pouco, boa, perfeita e agradável. Veja o que diz o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz assim: nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Nossa velha criação, quando eu aceito a Jesus, eu decido o seguinte: olha, aquele velho eu, aquela minha velha natureza que eu descobri que não consegue viver em paz, não consegue viver com saúde, não consegue viver com alegria, não consegue essas coisas, e por isso eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu decido deixar essa velha natureza, a Bíblia também fala de velho homem, para trás, morrer, ser sepultada, né, com Cristo. Né? Então o texto diz, fomos sepultados com ele, pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em uma novidade de vida, em uma nova vida. Deus propõe, a palavra de Deus propõe, a vontade de Deus para nós se revela nesta igreja o desejo de Deus de que a gente viva uma nova vida. Existe uma nova vida a ser vivida. Você não tem essa sensação dentro de você que, por melhor que seja a sua experiência de vida até hoje, você não tem aquela sensação? Existe algo a mais em Deus. Existe algo a mais. Deus tem algo mais sublime para eu viver. Isso é verdade. Quando decidimos caminhar numa nova vida com Cristo, a palavra nos orienta a termos atitudes, posturas de vida, porque as velhas práticas traziam prejuízo para nós mesmos. Às vezes as pessoas elas têm receio, eu não sei se eu quero me aproximar de Deus, eu não sei se eu quero ter essa vida cristã, porque a impressão que eu tenho é que quando eu sou cristão eu não posso isso, não posso aquilo outro, e só que é um pensamento enganoso, um pensamento limitado. Por quê? Na verdade, é na vida cristã que nós experimentamos liberdade. E aquilo que eventualmente a gente entende, percebe, puxa, mas essa prática, por exemplo, não agrada a Deus. Não é que não agrade a Deus porque Deus fica bravo com aquela prática ou por eu praticar algo que não agrada a Deus. Vamos usar um exemplo bíblico aqui, um exemplo para nós entendermos. Alcoolismo, embriaguez. Se eu caminhar com Deus, eu não posso mais encher a cara. Porque Deus não gosta disso. Na verdade, não ofende Deus o fato de você se embriagar. O que machuca o coração de Deus é ver o seu filho amado sofrendo. A família, por exemplo, de uma pessoa que enfrenta o alcoolismo, sofre. E Deus olha para aquela família e fala, eu não quero isso para vocês. Eu quero paz, eu quero alegria, eu quero saúde. Então não é um Deus zangado querendo jogar um raio na cabeça de uma pessoa que tem, por exemplo, essa dificuldade. Ou algum tipo de dependência, vício, seja lá o que. É que essas práticas geram sofrimento para nós. E por amor, Deus ele diz, olha, vamos deixar essas velhas práticas, que na verdade elas não são sinais de liberdade, elas nos aprisionam. Né? Vamos deixar isso para trás e vamos viver uma nova vida que eu pensei para vocês. O texto da palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. O plano de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos que dão a vocês um futuro e uma esperança. A vontade dele é boa para a minha vida e para a sua vida. E aí a palavra sugere, deixa essas coisas antigas para trás, deixa essas práticas da velha natureza para trás e vamos aprender a viver uma nova vida. Veja o que diz Efésios 4:22 a 24. O texto diz assim, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Eu acho que é um desejo que demonstra que eu sou livre. Pegar um cigarro na mão e dizer, eu sou livre. Mas no fim, estou preso àquilo. Né? É um desejo enganoso. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir de uma nova natureza, criada segundo Deus, com justiça, retidão, procedentes da verdade. Crescimento, amadurecimento, filhos maduros. Mas, Tom, de que tipo de mudança você está falando? Que tipo de proposta a palavra de Deus traz para a minha vida
de mudança. O que eu deveria, por exemplo, ter como uma prática dentro de uma vida cristã, de um filho maduro? E eu quero centralizar minha mensagem em um exemplo, em um raciocínio. E o exemplo é a alegria. A proposta divina de Deus para a minha vida e para a sua vida, uma orientação ou até uma ordem divina para mim e para você é: seja alegre. Viva cheio de alegria. Veja só, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz exatamente isso. A palavra de Deus diz assim, essa afirmação, essa ordem: estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Deus, o teu Pai Celestial, Ele está dizendo assim: sorria. Esteja sempre alegre. Em todo tempo seja alegre. Eu quero que você seja cheio de alegria sempre, todos os dias, de manhã até o anoitecer. E se puder, durma sorrindo. Esteja sempre alegre. Parece ruim? Parece um desejo mau de um pai para um filho? Não é. Deus, Ele quer que eu e você sejamos alegres, continuamente alegres. E perceba que está no imperativo. É como se fosse até uma ordem. Estejam sempre alegres. Veja o que podemos perceber, então essa orientação de forma imperativa. Um outro texto está em Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4, com a mesma ideia. Olha o que diz a palavra de Deus aqui: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. A palavra de Deus, ela é extremamente valiosa. Cada vírgula da palavra de Deus tem muito, muito, muito sentido. Nenhuma palavra ali é desperdiçada. E a gente acabou de ver dois textos que estão repetindo a mesma ideia. Então pensa como é importante a alegria do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do nosso Pai Celestial. Ser alegre, aqui um ponto para refletirmos, ser alegre é diferente de estar alegre. Porque quando eu li esses dois primeiros textos para você, talvez passou na sua cabeça, mas é impossível estar sempre alegre. Existem situações, existem dificuldades, existem circunstâncias onde a alegria ela é roubada. Né? Hoje nós estamos num aniversário. Né? Estamos aqui celebrando um momento de alegria. Eu vou te dizer que hoje, às 8 da manhã, eu estava fazendo um culto fúnebre. De verdade, hoje. Né? Existiam lágrimas. Mas nós aprendemos que ser alegre é diferente de estar alegre. Mesmo existindo lágrimas naquele momento de despedida, mesmo assim, nós somos alegres. A filha que estava ali sepultando a sua mãe, alegre. Por quê? Porque existe gratidão. Mesmo em um momento onde existe choro, existe tristeza, existe uma despedida, existe o reconhecimento. Se hoje existe choro, é porque durante a vida foi muito bom. Se hoje faz muita falta, é porque foi bom demais enquanto eu pude compartilhar da vida dela. Existe a oportunidade de, em todo momento, ser alegre. Mesmo que com um nó na garganta, em um determinado momento, pela circunstância. Por quê? Qual é a diferença? Porque estar alegre depende de circunstâncias. Mas ser alegre depende da palavra. Aí a Bíblia começa a trabalhar com maturidade. Se eu sou suscetível às circunstâncias para estar feliz ou alegre, então eu não estou sendo maduro. Se uma circunstância afeta o meu humor, se ter algumas coisas ou deixar de ter algumas coisas afetam a minha alegria, o ser alegre, então são as circunstâncias que estão me movendo e me conduzindo. Mas se apesar de circunstâncias eu sou alegre, então é a palavra de Deus que é o meu fundamento. E isso é atitude, a postura de filhos maduros. E filhos maduros podem usufruir da herança. Portanto, meu primeiro ponto aqui é o seguinte: a alegria da qual a Bíblia está falando é um fruto do Espírito.
Sejam sempre alegres. Outra vez eu digo, sejam alegres, alegrai-vos. Por quê? Porque a alegria é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O Espírito, ele é alegre, portanto. Sabia disso? O teu Espírito é alegre. O fruto do Espírito é alegria. Portanto, o teu Espírito é alegre. O teu Espírito é bem disposto. O teu Espírito, ele é longânimo. O teu Espírito, ele é cheio de alegria. O teu Espírito é assim, porque é um fruto do Espírito. Já a nossa alma, ela precisa de circunstâncias favoráveis para se alegrar. Por isso, em muitos momentos, ela não consegue se alegrar, a ponto de nem sequer entender a palavra. E aí eu sei que vem interrogações, né, enquanto a gente vai conversando aqui. Mas como ser feliz? Como estar alegre em todo o tempo? Como isso? Não é possível, porque aconteceu tal coisa, eu tive tal prejuízo, eu tive tal perda, a minha conta bancária está no vermelho, eu estou com um diagnóstico médico assim, eu tenho um boleto para pagar segunda-feira e percebe que aquilo que afeta a alegria nesses argumentos que bombardeiam a nossa mente são circunstanciais. Estão tentando afetar a nossa alma. E se nós deixamos a nossa alma governar a nossa vida, isso é um sintoma de que ainda precisamos amadurecer na vida cristã. Porque filhos maduros, eles são orientados e fundamentados na palavra. Porque o nosso espírito se alimenta da palavra. E a palavra diz que você é mais que vencedor. A palavra diz que tudo você pode naquele que te fortalece. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, naquela cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e, portanto, ele nos deu saúde divina. A palavra de Deus diz que se o Espírito de Deus habita em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, enche a nossa vida de saúde, de vida. Nosso corpo mortal é cheio de vida pelo Espírito. E aí, mesmo que venham circunstâncias tentando chacoalhar as nossas emoções, eu sempre tenho a palavra para dizer. A circunstância não é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Eu não deixo as circunstâncias julgarem a palavra de Deus, pelo contrário, eu uso a palavra de Deus para julgar as circunstâncias. E se existe alguma circunstância que está em desacordo com a palavra de Deus, aquilo que Deus diz a meu respeito, eu ordeno, Satanás, solta a minha vida. Porque aquilo que Deus diz que eu sou, eu sou. Aquilo que Deus diz que eu tenho. Aquilo que a palavra diz que eu posso, eu posso. E, portanto, esta é a verdade. E por isso eu estou alegre, mesmo que eventualmente passando por circunstâncias desfavoráveis. A palavra de Deus diz, eu citei esse texto há pouco, 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Um coração alegre, obrigatoriamente, é um coração grato. Não tem como você ser ingrato e ter um coração alegre. Eu lembro que em grupo familiar, trabalhamos com grupo familiar desde o comecinho, e um líder que eu tive, o Papo teve também, né? Pri, Ali, vivemos juntos debaixo dessa liderança. Esse líder trabalhou algumas vezes comigo um conceito, Tom, gratidão. Gratidão. Eu não percebia isso, mas eu acho que eu devia ser reclamão. E ele falava, cuidado, tenha um coração grato. Tenha um coração grato. E hoje eu entendo a importância de ter um coração grato. Porque é impossível ter um coração alegre se eu não tiver um coração grato. E quando eu tenho um coração grato? Quando eu reconheço que a palavra de Deus é verdade. E se eu reconheço que a palavra de Deus é verdade, eu digo, Deus, obrigado. Obrigado pela vida que o Senhor preparou para mim. Obrigado pela vida que o Senhor me deu. Jesus, obrigado porque eu merecia estar naquela cruz e o Senhor sofreu no meu lugar, não para me ensinar a sofrer, como muitas religiões ensinam, mas o Senhor sofreu no meu lugar para que eu não precisasse sofrer novamente. Deus, obrigado. O Senhor pagou em Cristo a minha dívida.
eu não tenho mais nenhuma condenação sobre mim, porque eu estou em Cristo, conforme Romanos 8:1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Obrigado, Deus. Obrigado. Isso me enche de alegria, porque é o meu espírito, baseado na palavra, que vai se manifestando, se posicionando e me enchendo de maturidade. Alegria. A importância da alegria. Eu estou tentando fazer você perceber que quando a palavra de Deus nos dá uma ordem, dizendo, sejam sempre alegres, é porque está dizendo, só tem uma forma de você ser sempre alegre. Se a palavra de Deus for o seu piso, for o seu fundamento, for a sua base, for a sua estrutura. Se as circunstâncias forem, você não vai ser sempre alegre. Na verdade, na maioria do tempo você vai estar chorando. Mas Deus está dizendo, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Você pode ser sempre alegre porque eu coloquei um espírito dentro de você. Eu vivifiquei um espírito dentro de você que é alegre. Mas por que é tão importante ter um coração alegre? Vamos ver um texto lá de Provérbios 17:22. Olha o que o texto diz para mim e para você. Um coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até os ossos. Quem é mais da velha guarda, talvez lembre. Eu lembro do meu pai cantar essa música, não pensa como ela é velha. Não sei se vocês lembram. Papi, lembra? Não sei. Um coração alegre constitui um bom remédio. Bom remédio é um coração alegre. Só eu sozinho. Estou honrando meu pai aqui. Mas o espírito triste seca os ossos. Um coração alegre é o gozo do Senhor. Então, ou eu compus agora, né? Mas não, é música antiga. Mas baseada nesse texto. Um coração alegre, ele traz saúde. Até o título da mensagem que eu coloquei aqui é A sua saúde está na alegria. Um coração alegre é um bom remédio, mas um espírito entristecido seca os ossos, adoece. Este versículo deixa claro que a alegria do espírito, ela gera saúde, ela proporciona saúde à nossa vida. E ser tomado pela tristeza, o abatimento, a frustração, isso adoece profundamente a ponto de secar os nossos ossos. É o que o texto está dizendo. Deixa eu ver se a gente consegue aprender e perceber algo em uma história bíblica. Me chamou muito a atenção essa história quando eu comecei a analisar e perceber a partir dessa perspectiva. É uma história bíblica, um momento que provavelmente você já leu, já viu, mas vale a pena a gente olhar debaixo dessa perspectiva aqui. Jesus chama os seus discípulos para uma conversa nos seus momentos finais de vida terrena. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo 31, a partir do versículo 31, o texto diz assim: Jesus chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Estava falando a respeito de si mesmo. Os discípulos sabiam disso. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus ele chama seus discípulos para uma conversa para alertá-los. Ei, nós estamos diante de alguns dias difíceis. Teremos circunstâncias complicadas nos próximos dias. Estamos indo para Jerusalém e lá o Filho do Homem, em outras palavras, eu vou ser entregue na mão de pessoas que vão me açoitar, vão me cuspir, vão judiar do meu corpo, vão me julgar e vão me assassinar. E isso vai acontecer nos próximos dias. Mas, calma, ao terceiro dia
eu vou ressuscitar. Essa foi a conversa. Essa foi a declaração e o alerta de Deus para os discípulos, dizendo: isso vai acontecer, gente. Fiquem preparados. Veja que Jesus compartilha com seus discípulos os próximos dias, que serão difíceis, mas que no final tudo ficaria bem. Jesus liberou uma palavra que deveria servir de fundamento, de base, para que eles se mantivessem firmes, animados e até mesmo alegres. Os discípulos, com essas palavras de Jesus, com esse alerta, esse aviso de Jesus do que estava para acontecer, se por um lado pudessem ficar com o coração, turbulento ali, pensando: puxa, vão pegar Jesus, vão prender Jesus, vão açoitar Jesus, vão até matar Jesus. Mas espera aí, Jesus diz que mesmo que tudo isso aconteça, ele vai ressuscitar. Nós temos que aguentar 3 dias. Isso deveria estar na mente dos seus discípulos. E tudo passa a acontecer exatamente como Jesus anunciou. Ele foi preso, ele foi zombado, ele foi insultado, ele foi cuspido. Imagine que em cada momento em que os discípulos foram vendo isso acontecer com Jesus, estava se confirmando aquilo que Jesus tinha dito poucos dias antes. Eu vou ser preso. Ih, Jesus foi preso, ele falou que ia ser. Daqui a pouco Jesus leva uma cuspida na cara. Jesus falou que ia ser cuspido. Daqui a pouco ele está sendo chicoteado, açoitado. E eles lembram: Jesus falou que ele ia ser açoitado. As coisas que Jesus disse que ia acontecer estão acontecendo exatamente como ele disse. Ele foi agora assassinado, colocado numa cruz. Jesus morreu e ele falou que ele ia ser morto. Isso traz todo um conjunto de emoções negativas ao ver tudo aquilo acontecendo. Mas se eles tivessem parado para pensar naquilo que Jesus tinha dito, parado para se fundamentar na palavra de Jesus, eles poderiam perceber: Jesus falou que ia ser cuspido, foi, check. Jesus falou que ia ser açoitado, foi, check. Jesus falou que ia ser preso, foi, check. Jesus falou que ia ser morto, foi, check. Jesus falou que ele ia ressuscitar ao 3º dia. Uau! Pessoal, vamos nos reunir. Vamos lá, porque nós vamos ver um grande milagre acontecer. Nós podemos ter um coração, por mais que as circunstâncias são terríveis, nós podemos ter uma alegria no nosso espírito, porque Jesus avisou o que ia acontecer, mas ele falou que não era o fim a sua morte. Né? Mas foi o que aconteceu? Não. Eles viram as circunstâncias, foram afetados pelas circunstâncias, caiu um abatimento gigante. A esperança que eles tinham em Jesus foi embora, a ponto de se espalharem, a ponto de decidir voltar para casa, a ponto de decidir voltar para a vida que eles tinham antes. Olha só o que aconteceu, por exemplo, na vida de 2 discípulos de Jesus. Lucas 24, capítulo 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia. Que dia? No 3º dia. No dia que Jesus disse que ia ressuscitar. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. O que eles estavam fazendo? Voltando para a casa antiga deles, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Qual que era o assunto dos 2? Morte de Jesus. Tudo o que tinha acontecido, como Jesus foi preso, como ele foi açoitado, como ele foi cuspido, como ele foi maltratado, como ele foi assassinado. E os 2 começaram a falar das circunstâncias negativas que eles tinham vivenciado, experimentado, lamentando um com o outro, derramando lágrimas um para o outro. E aconteceu que enquanto eles conversavam, versículo 15, e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém,
os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Sabe por que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus? Porque eles estavam tristes. Por causa da tristeza. Porque eles não estavam alegres. A tristeza cegou os olhos dos discípulos de Jesus. As circunstâncias negativas tomaram conta da alma desses discípulos a ponto de eles, ao lado de Jesus, não perceberem que era Jesus que estava ali. Começa a perceber por que a palavra de Deus diz: alegrem-se sempre. Alô? Nós podemos ter nossas emoções tomadas de tristeza, nossa alma ser tomada de tristeza, a ponto de ter Deus do nosso lado dizendo: estou com você, eu não desisti de você, eu não te abandonei, eu não te deixei, não te deixarei. Eu estou conduzindo a sua vida à vitória, mas a sua tristeza impede de perceber isso. A minha tristeza pode impedir de eu perceber isso. Será que é isso mesmo, Tom? Será que eles não conseguiam chegar a Jesus porque estavam tristes? Veja só o versículo 17. Então ele lhes perguntou, Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, tomados de tristeza. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus lhe perguntou: do que se trata? Do que vocês estão falando? O que aconteceu? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Percebe que antes Jesus, o íntimo, Jesus, o Senhor, Jesus, o Rei da Glória, Jesus de milagres, o Jesus, agora é o Jesus, o Nazareno, que era profeta. Já duvidava, inclusive, que era o Messias. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, fez um monte de coisa, mas os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já estamos agora no terceiro dia. Eu imagino Jesus fazendo isso aqui. Eu não avisei que no terceiro dia eu ia ressuscitar. E eles, nós estamos no terceiro dia. Jesus morreu, foi crucificado, foi judiado, e agora já passaram 3 dias, estamos no terceiro dia. Sim, o dia do cumprimento da promessa. Mas o coração triste não deixava perceber isso. É verdade, piora, tá? Piora. Continuação, a declaração dos discípulos. É verdade também que algumas das mulheres do nosso grupo nos surpreenderam hoje, indo de madrugada ao túmulo. Hoje, bem cedinho, umas mulheres foram lá para o túmulo e não acharam o corpo de Jesus. E voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Tem motivo para estar alegre? Não. Mas eles continuavam entristecidos. Piora. Versículo 24. 24. De fato, alguns dos nossos daí foram ao túmulo para verificar a exatidão do que as mulheres disseram. E também não o viram. Uau! A promessa, a palavra de Deus se cumprindo, vírgula a vírgula, letra a letra. Está no terceiro dia, o dia da vitória, o dia da ressurreição, mas deixaram que a alma assumisse lugar das emoções, do posicionamento deles. E por estarem entristecidos, mesmo tendo Jesus do lado deles, mesmo que mulheres disseram que foram lá e anjos disseram que Jesus tinha ressuscitado, homens confirmaram a versão que as mulheres trouxeram, e eles mesmo assim disseram: deixa isso para lá,
vamos voltar para Emaús. E não perceberam, não enxergaram. Olha o perigo da tristeza tomar conta do nosso coração. E quantas pessoas, queridos, que nós percebemos que situações adversas derrubam, jogam as pessoas em tristeza, depressão, pânico. E essas pessoas agora estão presas, não conseguem perceber que existe uma vida maravilhosa que Deus deu para elas. Mas elas não conseguem acessar isso porque elas estão tristes, dominadas pela tristeza. E por isso a palavra de Deus diz: alegrem-se sempre. Não deixe a tristeza assumir conta da vida de vocês. Alegrem-se, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra de vitória a cada um de nós. Ela é poderosa. Veja que a tristeza estava fazendo com que aqueles discípulos de Jesus, mesmo com relatos confirmados de diferentes testemunhas, onde anjos aparecendo dizendo que Jesus estava vivo, continuavam ainda assim consumidos pela tristeza que os impedia de perceber que Jesus ressurreto estava andando com eles. Olha só como a história continua. Então Jesus lhes disse, versículo 25. Como vocês, lembra que eu fiz assim? Agora Jesus vai fazer assim com palavras. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram e que eu disse. Na verdade, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Era final do dia, e aí eles foram entrar para Emaús, e Jesus deu um miguezinho, assim, como se fosse, fazendo de conta que ia continuar na estrada. Mas eles então convenceram Jesus a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E então Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois o partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram a Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A importância de estarmos em comunhão dentro da igreja. Quando estabeleceu aqui esse momento de comunhão, de partir o pão, de compartilhar a vida, isso aqui é uma representação da comunhão. Essa comunhão que nós encontramos na igreja, entre irmãos, é dentro da igreja, é entre irmãos que os olhos se abrem, que Jesus é manifestado, que as pessoas reconhecem Jesus, a presença de Jesus. Quando Jesus, então, ele parte o pão, eles reconhecem finalmente que era Jesus que estava com eles. Mas aí Jesus desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E olha como a alegria voltou, o ânimo, a disposição, porque lembre, nesse momento agora já é noite. Estava tarde quando eles pediram para Jesus entrar na casa. Sentaram à mesa, começaram ali a conversar e a partir o pão, passou um tempinho, agora já entardeceu, já é noite. Por que não caminhar à noite naquelas estradas? Porque era perigoso. Era arriscado. Só que agora os olhos deles se abriram e eles reconheceram, Jesus está vivo, a palavra dele foi confirmada, ele de fato ressuscitou. E eles agora, versículo 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde eles acharam reunidos os 11 e os outros que estavam com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou, ele já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido a caminho e como não tinham reconhecido, ou tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Percebe que a alegria volta? E quando a alegria volta, a disposição, a força, o ânimo, vamos voltar para Jerusalém, vamos estar com os nossos irmãos, vamos contar a boa notícia. Nós agora estamos alegres, nós estamos novamente felizes, nós podemos sorrir novamente. Senhor Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Assim como a palavra disse que ia acontecer, assim aconteceu. Assim como a palavra diz a meu e a seu respeito, assim é. Esta é a verdade.
E por isso nós temos motivos de estar alegres, de sermos alegres pela palavra. Se nos deixamos dominar pela tristeza produzida pelas circunstâncias, podemos ser impedidos de perceber que Jesus está conosco. Mas se decidimos colocar a palavra de Deus no lugar de honra, no lugar mais alto, e decidimos que tudo aquilo que consta na sua palavra é verdade, a meu e a seu respeito, nós podemos constantemente ser alegres, estar alegres. Estejam alegres o tempo todo, continuamente. Alegrai-vos. Eu digo a vocês, alegrai-vos. Deixa eu concluir com um aprendizado que eu tive uma vez no grupo familiar. Sobre postura de vida e atitude de vida. E foi abençoador para mim. Uma ovelha um dia contou essa história, essa historinha, e eu falei, uau, isso aqui faz sentido e encaixa com a nossa mensagem, com a nossa reflexão. Existem dois tipos de pessoas. Pessoas que têm olho de mosca e pessoas que têm olho de abelha. Como assim? Pessoas têm olho de mosca, outras pessoas têm olho de abelha. Você conhece aquela pessoa que parece estar sempre animada, sempre alegre, parece que não enxerga problema? Você conhece aquela pessoa que mesmo que tudo esteja bem, está sempre reclamando? Existem dois tipos de pessoa. Pessoas que têm olho de mosca e pessoas que têm olho de abelha. Deixa eu ilustrar um pouquinho melhor para você. Não se ofenda, mas é didático. Imagine a seguinte situação, a seguinte história. Uma mosca e uma abelha decidem voar sobre uma paisagem, sobre uma fazenda, sobre um pasto. Pasto lindo, cercadinho com aquelas madeirinhas pintadinhas de branco, todo bonito. Várias vaquinhas, pretas e brancas, lindas, gordinhas, fortes. Um pasto verdinho, lindo. Flores nesse pasto. Flores amarelas, flores vermelhas, flores cor-de-rosa, margaridas, enfim. E as vaquinhas se alimentando do pasto, mastigando o seu pasto, ruminando o seu pasto, deixando para trás os dejetos do pasto, na forma de uma torta. E a mosca e a abelha estão sobrevoando esta paisagem, o mesmo cenário, e decidem pousar naquele pasto. A abelha, ela olha para aquele pasto e ela pousa aonde? Nas flores. Por quê? Porque é bonito, e porque é doce, e porque ela quer produzir mel. A mosca pousa no mesmo cenário. Aonde? Na torta. Vamos ser mais didático. Enquanto a abelha ela foca no mel, a mosca foca na melda. Sim ou não? Você percebe, eu estou brincando aqui, de novo, né? Se te escandalizei num púlpito falar isso e tal, me perdoe, mas é para aprendizado. Você percebe que no mesmo cenário tem pessoas que decidem ver a bênção, o favor, a graça e a bondade de Deus, e outras pessoas no mesmo cenário decidem ver o podre e focar no podre e deixar que as suas emoções sejam estimuladas pelo podre. Quando esse irmão no grupo familiar compartilhou isso, eu falei, meu Deus, isso é verdade. E concordo com a palavra, né? Porque a palavra está dizendo, sejam sempre alegres. Olhem a beleza, foquem na palavra, foquem na verdade. As circunstâncias vão tentar vocês pelo mau cheiro, pela putrefação da situação, chamar a atenção sua para o negativo. Mas não faça isso. Sejam sempre alegres. Decida viver governado pelo Espírito alegre, pois a palavra de Deus diz a seu respeito que você é mais do que vencedor.
A palavra de Deus diz a seu respeito que o mal não te toca, porque você é um filho amado de Deus. A palavra de Deus que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A palavra de Deus diz que Deus está com você todos os dias da sua vida, que Ele não te deixará, Ele não te abandonará. A palavra de Deus diz que Jesus te deu e me deu uma vida abundante, uma vida extraordinária. Esse foi, aliás, o motivo da vinda de Jesus. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu dei essa vida abundante de presente a vocês. A palavra de Deus diz que você pisará serpentes e escorpiões e que nada disso pode te causar dano. A palavra de Deus diz que os teus inimigos estão por estrado dos teus pés. Você, portanto, é vencedor, é mais que vencedor. A palavra de Deus diz que nenhuma praga chegará à tua casa, nenhum mal atingirá a sua vida. A palavra de Deus é extraordinária para as nossas vidas e ela é sustento suficiente para sermos sempre alegres. Eu quero concluir declarando que sobre este lugar, sobre esta casa, sobre este ministério, sobre a igreja Comunhão Cristã Aba aqui em Joinville, essa verdade, ela exala deste lugar. Aqui as pessoas encontrarão o fundamento da alegria. Aqui as pessoas entenderão que são filhos e filhas amadas de Deus. As pessoas aqui serão levadas a crescer para uma posição de filhos maduros. As pessoas aqui aprenderão e viverão e usufruirão da sua herança. Aqui as pessoas viverão de forma vibrante, alegre, focadas na palavra de Deus, nas verdades da palavra de Deus. Pessoas vão chegar neste lugar e muitas vezes talvez tristes, abatidas por circunstâncias, mas aqui elas conhecerão a palavra e terão as suas emoções alteradas, o seu espírito vai assumir o governo e essas pessoas passarão a viver em alegria, vendo a materialização da palavra de Deus, da vida de Deus para cada um, para cada história, para cada família. Eu declaro neste lugar casamentos restaurados, eu declaro neste lugar famílias estabelecidas, eu declaro neste lugar o milagre da saúde divina reestabelecido naqueles que estão enfermos e têm diagnósticos médicos contrários. Eu declaro que este é um lugar da manifestação da palavra de Deus e por isso a Comunhão Cristã Aba de Joinville é um lugar de alegria, sempre alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Continuem abençoados e alegres. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nos colocar em pé e vamos adorar o Senhor com mais um cântico, cheios de alegria, cheios de ânimo. Não por causa de circunstâncias, mas porque hoje você sai daqui sabendo que a vitória do Senhor sobre a sua vida, ela já foi dada e você vai experimentar, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? Mais uma vez, aplauda o Senhor e adore-o todo o teu coração.